Tá não, pastor, meu? Tem que atualizar a sua versão. Opa, já começou aqui. Ó, isto. Já estamos ao vivo, tá? Muito bom. Ó, aqui, ó. Aqui já começa a listar. O pessoal começa a participar ali, já está ali. Bom dia, comunidade. Graças a Deus por mais um dia lindo, né? Um dia extraordinário que o Senhor fez para nós. E hoje nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo da carta aos Romanos. Nesta manhã nós temos aqui conosco, né, nosso irmão Emerson, que ele que vai estar direcionando o estudo de hoje, no capítulo 11. E eu gostaria de convidar você, né, a participar conosco, mas neste exato instante que nós pudéssemos fazer uma oração para que o nosso varão valoroso possa assumir essa cadeira aqui e estar passando para nós tudo aquilo que Deus colocou no coração dele. Tá, amém? Meu Deus, feche os seus olhos e vamos orar. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós oramos ao Senhor, meu Pai, com um coração alegre, com um coração grato ao Senhor. Primeiramente, ó Deus, porque o Senhor nos despertou para mais um dia, mais uma manhã, renovando sobre nós, ó Pai, o Teu Espírito. A vida está sobre nós. Então, Deus, é o nosso maior patrimônio, é aquilo que o Senhor nos dá, o fôlego de vida. Que nesta manhã, meu Deus, nós possamos aprender com o Senhor, aprender com a Tua Palavra, e aprendizado esse que possa fazer valer em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém? Com a palavra, o nosso irmão Emerson. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja aí na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Romanos. Nós vamos falar sobre o capítulo 11. Nós vamos dar sequência, né, essa maravilhosa graça de ouvir a palavra do Senhor, de entender um pouco mais daquilo que o Senhor tem para falar com a gente. Amém? Eu gostaria que você abrisse comigo no livro de Romanos, capítulo 11. Nós vamos dividir esse estudo em 3 partes, né? Vou tentar ser o mais claro possível. Eu falo rápido e embolado. Se tiver um pouco confuso, vocês falam aí que eu vou tentar melhorar, amém? Vamos lá. Fala bem alto, tá? Pode falar alto. Romanos capítulo 11, a partir do verso 1. O futuro de Israel. Digo, pois, porventura rejeitou a Deus ao seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis que a escritura de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei e buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também, agora neste tempo, ficou um resto segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. E Davi diz: torne-lhes a sua mesa em laço e em armadilha, e em tropeço por sua retribuição. Escureçam-se-lhe os olhos para não verem e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Nós vamos parar por aqui, né? Na sequência a gente continua a partir do capítulo, do versículo 11. No livro de Romanos, capítulo 1, versículo 10, Deus fala sobre o remanescente dele, né? O remanescente de Deus, o remanescente de Israel. Quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, aumentava muito o número
de não cristãos que aceitavam Jesus Cristo como Salvador. O princípio, o Evangelho tinha sido escrito aos judeus, né? Literalmente aos judeus. Os apóstolos eram judeus, a Bíblia usada era a Bíblia dos judeus, que era o Antigo Testamento. Mas o plano de Deus era que o reino de Deus se estendesse a outras pessoas, além da nação de Israel. E essa porta aos gentios, né, que somos nós, né, as pessoas, os eleitos que Deus escolheu, nós que reconhecemos que Jesus é Salvador. A partir do capítulo 10 do livro de Atos, onde Pedro teve uma visão, né, que descia do céu animais, né, e Deus falava assim: Pedro, mata e come. Aí Pedro falava assim: não, Senhor, jamais comi coisa comum ou impura, coloquei nos meus lábios. Aí Deus falou com ele assim: não considere impuro aquilo que eu santifiquei, né? A partir do Atos capítulo 10, foi aberto, né? Foi aberta a condição para a gente, né, de ser participante dessa graça maravilhosa. E a partir disso aí veio o apóstolo Paulo, que foi o maior perseguidor na época, né, dos cristãos, e veio ele, e Deus fez a maravilha, né, foi alcançado pela graça do Senhor e se tornou o maior ministrante do Evangelho da história do povo de Israel. O Evangelho, além das fronteiras de Israel, e o Evangelho começa a alcançar as principais capitais do Império Romano. E ao contrário do que tinha acontecido em Israel, que havia rejeitado o Evangelho, os não-judeus, os gentios, começaram a aceitar o Evangelho de Cristo em grande quantidade, enquanto o número de judeus que reconheciam que Jesus era Senhor cada dia era menor, por causa da opressão que viviam naquele momento. O número de gentios crescia e Israel continuava a rejeitar Jesus. E o pior de tudo, eles não só não reconheciam Jesus como Senhor, como Messias, eles provocavam e eles promoviam perseguição contra os cristãos, e isso provocava algumas reações com os não-gentios. Eu consegui entender porque todo mundo sabia quem era o Deus dos judeus, né? E a princípio eles não aceitavam o Deus dos judeus. E isso despertou nos gentios algumas reações. Eu queria compartilhar com os irmãos. A primeira reação foi um questionamento que os judeus começaram a ter. Por que Deus rejeitou a Israel? Sempre sabendo que Israel era a nação que Deus escolheu para pôr o seu nome, a nação escolhida por Deus. E não só isso, aqui fala também que Israel, que evidentemente já não fazia mais parte do seu povo, pois a maior parte dos cristãos daquela época era composta por gentios, enquanto o número de judeus convertidos era cada vez menor. Isso foi causando naquele povo, né, que eles começaram a pensar assim: poxa vida, o povo escolhido é o povo de Israel, mas Deus também nos escolheu para poder fazer parte da sua graça, do seu reino, que esse reino até então era para o povo de Israel. Isso, a primeira reação foi essa que eu falei agora. A segunda reação, ela gerou no povo gentio, né, no povo romano, naquela época que a carta foi escrita aos romanos, naquela época, não só aos romanos, mas tinha várias outras pessoas de outras etnias, né, de outras nações, que também estavam se convertendo ao cristianismo. E fala que causou um sentimento de desprezo, um sentimento no coração falando assim: nós somos melhores, porque Deus nos chamou para fazer parte do seu reino e nos deixou os judeus para trás. E por isso gerou neles um sentimento de desprezo, né? Um sentimento de desdém, uma arrogânciazinha, né? Vamos falar assim, uma arrogânciazinha santa, mas nos capítulos 9 e 10 do livro de Romanos, explica bem melhor, se você depois tiver curiosidade, leia o livro de Romanos, capítulo 9, capítulo 10, com bastante atenção, que você vai perceber o que causou, o que gerou a rejeição de Deus ao povo de Israel. E o que gerou esse sentimento, essas reações no povo gentio. Por que eles começaram a ter esse pensamento? Que o apóstolo Paulo é bem claro, bem objetivo no que ele quer dizer a respeito de por que Deus rejeitou o povo de Israel naquela época. Nos capítulo 9 e capítulo 10, na carta de Romanos, aborda que, olha só, no capítulo 9, o apóstolo Paulo fala
rejeição da nação de Israel. No capítulo 9, versículo 6, a Bíblia fala assim, olha, não que a palavra tenha falhado. Vamos ler aqui que é melhor, né? Não que a palavra tenha falhado, porque nem todos que são de Israel são israelitas. Isso acontece no nosso contexto do dia a dia de hoje também. Aqui o apóstolo Paulo quis dizer que nem todas aquelas pessoas, né, que se diziam israelitas eram descendentes de Abraão. E que nem todas aquelas pessoas, sendo descendentes de Abraão, alcançaram a salvação. E que nem todas aquelas pessoas que eram descendentes, que se julgavam descendentes de Abraão, que se julgavam israelitas de verdade, e que eram circuncidados, tinham alcançado a salvação. Porque até então eles entendiam que a salvação era alcançada por obras de justiça humana. Mas desde o Antigo Testamento, Deus sempre mostrou que nunca foi a obra de justiça humana. Sempre foi pela sua graça e pela sua misericórdia. No Antigo Testamento pela misericórdia e no Novo Testamento pela graça. Ele fala assim, não que a palavra tenha falhado, né, que Deus falhou. Porque Deus sempre foi fiel e verdadeiro com os seus remanescentes. Por que o apóstolo Paulo fala isso? Porque as pessoas se julgavam judeus, se julgavam participantes da promessa que Deus tinha feito a Abraão, Isaac e Jacó, mas eles viviam o evangelho da maneira deles. Eles não aceitavam a justiça de Deus. Eles faziam sua própria justiça e achavam que aquilo que eles estavam fazendo era o que era o certo. E esse remanescente permanece de acordo com a soberania de Deus, que exerce misericórdia com quem quer e endurece quem quer. O que acontece? Isso foge da nossa compreensão, como é que Deus faz esses julgamentos. Nós, seres humanos, nós tentamos entender e queremos imaginar como é que Deus faz o seu julgamento, como é que Deus faz a sua justiça. Nós não temos capacidade para isso, irmão. Isso eu falo com você literalmente. Nós podemos ter alguma ideia, mas nós não temos a ideia verdadeira, concreta para dizer como que Deus faz a sua justiça. E a Bíblia fala aqui que ele exerce misericórdia com quem quer e que endurece quem ele quer. No capítulo 10, a gente fala assim, mesmo levando em consideração a soberania de Deus, Israel é responsável pela sua situação. Se você ler o livro de Romanos capítulo 9 e ler o livro de Romanos capítulo 10, você vai entender o tanto que Deus falou, que Deus enviou pessoas para falar, profetas, né? Para falar com o povo de Israel a respeito de Jesus Cristo, desde o Antigo Testamento, desde o livro de Gênesis, desde o início da criação, todas as maravilhas que Deus mostrou, tudo aquilo que Deus revelou através dos seus profetas, sempre apontava para Jesus Cristo. Mas eles não conseguiam, o povo de Israel não conseguia entender isso. Israel transformou a graça de Deus em uma religião de obras. Foi o que eu falei agora mesmo. Eles achavam que a salvação seria através das suas obras, mas não. A Bíblia é bem clara que através da misericórdia Deus salvou o povo de Israel, aqueles, né, os remanescentes de Deus. Foi os remanescentes, irmão, é muito sério isso. A gente às vezes, na nossa rotina diária, a gente acha que o que a gente faz, né, vai na igreja, todos os cultos, participa de algumas coisinhas e a gente já está com a garantia da salvação. Meu irmão, o negócio é mais sério, é mais profundo do que a gente imagina. Se não for verdadeiro, fiel diante de Deus. Quando a Bíblia fala de remanescentes, ela fala que aquele povo que suportou todas as tribulações em nome do Senhor, sabe? No Antigo Testamento em nome do Deus Todo-Poderoso e no Novo Testamento em nome de Jesus. E procurou estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitou à justiça de Deus. Isso não tinha desculpas, porque o Evangelho, na própria lei, o próprio Moisés tinha pregado o Evangelho na própria lei, ao dizer que a essência da lei consistia em crer com o coração e confessar com a boca. Não fala literalmente, não fala assim com essa mesma clareza que eu falei aqui agora, mas vamos ler lá para você ter um entendimento melhor. Está falando no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 14. Leia comigo, por favor. Deuteronômio 30, versículo 14. Muito interessante. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 14. Fala assim, ó. Porque esta palavra está muito perto de ti e da tua boca e no teu coração para fazeres. Quando o apóstolo Paulo ele usou esse versículo
como exemplo, foi a revelação que Deus deu para ele, em cima desse versículo, sobre o que ele falou no livro de Romanos, capítulo 9. Portanto, Israel não tinha desculpa da sua situação. No versículo 1, no capítulo 9, até o final do capítulo 10, Paulo tinha mostrado como sistematicamente o povo de Israel rejeitou a revelação que Deus fez da sua graça na antiga aliança. Eles fecharam os olhos para isso. E como acontece nos dias de hoje, Deus traz as revelações de Deus já foram trazidas, né? Deus usou todos os seus profetas, né? Todos os patriarcas para trazer as revelações que ele tinha para trazer para nós, da sua palavra. E da mesma maneira que essas revelações chegou até nós e essas revelações têm mudado a nossa condição, chegou também para aquele povo, só que eles fecharam os seus olhos. No capítulo 9, o apóstolo Paulo mostra como conscientemente e voluntariamente resolveu seguir o seu próprio caminho, merecendo o que diz no final do capítulo 10, versículo 21. Leia comigo aí, Romanos capítulo 10, versículo 21, para a gente ter um entendimento melhor. Romanos 10, capítulo 21, fala assim: mas contra Israel diz: todos os dias estendi as mãos para um povo rebelde e contradizente. Cara, meu irmão, isso é muito duro de lidar. Mas a princípio a gente olha com os olhares humanos, a gente não consegue compreender a maravilha do que Deus estava planejando para nós. O projeto e o plano que Deus tinha para trazer a salvação para nossas vidas através do povo de Israel. Isso é maravilhoso. Acompanhe comigo. Claramente mostra que o povo virou as costas para Deus e diz: seguiremos nosso próprio caminho. Mas o apóstolo Paulo prova que Deus não rejeitou todo o povo judeu e ele sempre teve o seu remanescente. E ele usou 3 provas para mostrar isso, que Deus não tinha rejeitado aquele povo integralmente, porque, como nós falamos, Deus sempre teve e sempre vai ter o seu remanescente. Vamos ler agora no versículo 1, a pergunta que Paulo faz e ele mesmo responde. Ele fala assim, digo, pois, porventura, rejeitou a Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também sou israelita da descendência de Abraão e da tribo de Benjamim. Não sei se você sabe, mas considerados israelitas são as pessoas da tribo de Judá, a tribo de Benjamim e alguns da tribo de Levi. Foi quando existiu no passado, depois é uma questão para se falar com mais tempo, porque são informações bem amplas e assim, na divisão das tribos, né, a tribo do norte e a tribo do sul. E Deus usou ele mesmo, o apóstolo Paulo, como se não, porque eu sou cristão e eu sou judeu da tribo de Benjamim. E a segunda prova, se você acompanhar comigo, ele leu aqui, no versículo 2, quando ele fala assim, Deus não rejeitou o seu povo, perdão, no versículo 3, que ele fala assim: mataram teus profetas e derribaram os teus altares, só eu fiquei e buscam a minha alma. Mas a resposta de Deus foi que Deus tinha separado para ele 7.000 que não tinham se dobrado diante de Baal. Isto, mas é uma outra prova que desde a época da lei, Deus sempre teve os seus remanescentes. E Deus não tinha rejeitado o povo de Israel, literalmente. Que sempre dentro do povo de Israel, dentro da nação de Israel, tinha uma igreja, que era a igreja dos remanescentes de Deus. A doutrina, chamada assim, doutrina do remanescente fiel. Maravilhoso isso. Nem todo israelita é filho de Abraão e nem todos os circuncidados são salvos. É salvo. E nem todo... E há um povo dentro da nação de Israel e há uma igreja dentro da comunidade de Israel, que é chamada os remanescentes fiéis de Deus. Há um grupo de remanescentes de Deus, sempre teve um povo que creram em Deus, entenderam a verdade, que procuravam, entenderam a verdade e procuravam se justificar pela fé. E o terceiro exemplo que o apóstolo Paulo deixou, está no livro de Romanos, capítulo 11, versículo 5. Leia comigo, por favor. Assim, pois, também, agora neste tempo, ficou um resto segundo a eleição da graça, ou seja, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça, ou seja, judeus que creram em Jesus Cristo.
desde o Antigo Testamento, Deus sempre teve o seu remanescente. E naquela época também, Deus ele nunca é pego desprevenido. Naquela época, o que aconteceu? Eles receberam, a partir do Evangelho, né, do Novo Testamento, Deus separou também um povo naquela época e colocou como seu remanescente. A prova disso está aqui no livro de Romanos, capítulo 11, versículo 5. Sempre Deus separa o seu povo, sempre Deus escolhe os seus eleitos, né, como os remanescentes fiéis dele. E tem um entendimento, irmão, não é por vontade própria, não é por minha vontade que isso acontece, não. É bem claro, a Bíblia fala que é pela graça. Se é pela graça, não sou eu com as minhas obras de fazer boa ação, de servir ao Senhor e fazer as coisas boas diante de Deus, que eu vou ser considerado eleito, não. A Bíblia fala, é bem claro que é pela graça, é pela vontade de Deus, não é pela minha vontade. No versículo 6 fala, mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é obras. A graça já não é graça. Por quê? Porque a justificação que o povo de Israel eles procuravam era a justificação pelas obras da lei. E a salvação ela era alcançada pelas obras, pela graça, não pelas obras, pela graça. Porque se fosse pelas obras, seria pela ação humana. E não é pela ação humana, é pela vontade de Deus. No capítulo 9, no capítulo 7 fala assim, pois que o que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram e outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito, cadê? Perdi aqui. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. Mas se você for entender, meu irmão, isso que está sendo falado aqui, não foi falado agora. Isso foi falado desde os patriarcas e Deus usou o profeta Isaías também para falar a mesma coisa. No livro de Isaías, capítulo 29, versículo 10, você vai ver que é falado a mesma coisa. No livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 4, também a mesma coisa. Isaías, capítulo 6, versículo 9, mesma coisa. Jeremias, capítulo 5, versículo 21, mesma coisa. Ezequiel, capítulo 12, versículo 2, mesma coisa. Fala essas mesmas coisas, que Deus ele endureceu o coração daquele povo e tampou os seus ouvidos, mas foi vontade de Deus. Por quê? Mas só que tem um detalhe, que eu achava isso meio estranho. Mas como assim Deus vai endurecer o coração do seu próprio povo? Mas a Bíblia nos mostra que o endurecimento só houve onde já existia endurecimento. Está entendendo? Ou seja, as pessoas não tinham o coração quebrantado para poder receber, não eram quebrantadas, né, diante de Deus. Isso é muito, muito interessante. E fala no capítulo 9, fala assim, Davi diz, torne-lhes a sua mesa em laço e em armadilha e em tropeço por sua retribuição. Escureçam-lhes os olhos para não verem e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Isso foi falado no livro de Salmos, capítulo 69, versículo 22 e 23. Davi, quando ele pronunciou esse salmo, quando ele falou esse salmo, escreveu esse salmo, ele estava direcionando aquelas pessoas que eram inimigas de Deus. E ele falou, foi bem claro, falou assim, olha, e torna-se em armadilha, e em laço, e em tropeço, e escureçam-se os olhos, para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Davi, ele falava sobre um povo que era inimigo de Deus. O apóstolo Paulo usa esses versículos, né? Ele citou esses versículos em comparação ao povo de Israel, que naquela época eles estavam, a maldade, o que eles estavam fazendo era tão grande diante de Deus, aquilo era tão abominável diante de Deus, que o povo de Israel tinha se tornado inimigo de Deus por causa das suas ações. Por causa das suas ações. E o que aconteceu? Ele comparou o povo de Israel como Davi comparou os seus inimigos naquela época. As suas ações tinham tornado o povo de Israel inimigo de Deus. Essa é a primeira parte do estudo de Romanos capítulo 10, versículo 11. Nós vamos ler agora a segunda parte. Eu vou tentar ser o mais rápido possível, porque tem muita coisa ainda e o tempo corre muito rápido. Eu achei que ia demorar 1 hora, mas vai passar e se eu não vigiar, eu não consigo transmitir a mensagem que Deus ministrou no nosso coração. Acompanhe comigo, por favor, no livro de Romanos capítulo 11, a partir do versículo 11 em diante, por favor. Digo, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação.
E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação da minha carne e salvar alguns deles. Porque a sua rejeição é a reconciliação do mundo. Qual será a sua admissão, se não a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos são. E se alguns dos ramos foram quebrados, tu sendo zambujeiro, oliveira brava, tem algumas versões que falam oliveira brava, fosse enxertado em lugar deles, feito participantes da raiz e da seiva da oliveira, e não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado? Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás de pés pela fé. Então, não te ensoberbeças, mas teme. Versículo 21. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade. Mas, para contigo, a benignidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira, também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso Deus é para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro, oliveira brava, contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. No livro de Romanos capítulo 11, versículo 24, Deus começa a tratar com o povo gentil, o povo romano, que se ensoberbeceu porque eles foram chamados a participar da graça de Deus e participar do reino de Deus que estava destinado ao povo de Israel. Isso trouxe para eles um sentimento de altivez, de arrogância. E o apóstolo Paulo ele foi bem claro na exortação. A rejeição dos judeus ao evangelho, o futuro da nação de Israel é um assunto que vai ocupando a cabeça dos teólogos, dos pastores e pesquisadores, e tem sido motivo de grandes debates na história da igreja. Desde que a nação de Israel rejeitou a Jesus Cristo, Deus então rejeitou a nação de Israel e entregou o reino deles a outros povos. Qual é o futuro da nação de Israel? Isso é tratado nos capítulos 9, 10 e 11. Se você ler com clareza, com paciência, com atenção, você vai entender o que está querendo dizer aqui nos capítulos 9, 10 e 11 do livro de Romanos, que fala sobre por que Deus rejeitou o povo de Israel. E, em linhas iguais, existem duas posições com respeito a essa questão do futuro de Israel. A primeira posição é que Deus diz que Deus não cumpriu. Isso aqui são ideias, tá? São questões de debate, tá, amigo? Tá, irmãos? Que são debates que são ideias, ideologias que foram levantadas, Então, sim, de acordo com o entendimento que Deus te dá, que foi escolhido, cada um escolhe a sua condição, o que acha que é certo. Diz que Deus não cumpriu tudo o que prometeu a Israel, e ainda falta cumprir a promessa da terra. Ou seja, que Israel ocupe toda a extensão da terra prometida. Eles acham também que ainda falta cumprir que o descendente de Davi, que é Jesus Cristo, se assente no trono de Israel, e que aconteceria literalmente quando Jesus voltar, que acontecerá literalmente quando Jesus voltar e reinar sobre todo o mundo por um período de 1000 anos. Israel sendo então o centro do mundo e a nação mais importante de todas. Há um futuro para a nação de Israel enquanto Estado, tá? Bem claro, enquanto Estado. Agora, enquanto povo, ainda não cumpriu todas as promessas feitas a Abraão, Isaac e Jacó. Isso aqui é um entendimento de algumas pessoas, tá? Agora, a segunda posição é a seguinte, que diz que Deus já cumpriu todas as promessas que fez a Israel. Já cumpriu a promessa da terra quando Josué conduziu o povo
na conquista da terra de acordo com o livro de Josué. Se você ler o livro de Josué, você vai entender que no final do livro de Josué Deus fala que cumpriu, né, a promessa que ele tinha feito ao povo, entregar a terra para eles, ao povo de Israel. Assim Deus cumpriu todas as promessas feitas aos patriarcas. E já cumpriu que um descendente de Davi se assentaria no trono. Porque até então o povo, eles pensam que que o reino dos céus é na terra, né? É terreno. A Bíblia fala que o reino dos céus é espiritual. Davi se assentaria no trono, se cumpriu quando Jesus ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e se assentou à direita de Deus, no trono do universo, e recebeu todo o poder no céu e na terra. Portanto, o filho de Davi já reina e, portanto, o milênio já começou, desde que Jesus subiu aos céus e ocupou o trono do universo, sendo, portanto, o milênio da natureza espiritual, Cristo no coração do seu povo, e conduz o seu povo para a glória final que está destinada, que é a Nova Jerusalém, né? Essas são as duas posições. Geralmente, os reformados, né, é a favor dessa posição. A rejeição de Israel não é total, isso é bem claro, nós vamos ler aqui no versículo 11 ao 24, é bem claro. Porque sempre existiu e existirá o remanescente. A Bíblia fala que os judeus tropeçaram em Jesus Cristo, né? É bem claro, e fala assim, sempre existirá os remanescentes. Os judeus tropeçaram em Jesus. Se você ler lá o livro de Romanos capítulo 30 e versículo, o livro de Romanos capítulo 9, versículo 30 ao 33, desculpa que eu estou um pouco nervoso, viu, gente? Romanos capítulo 9, do versículo 30 ao 33, leia comigo, rapidamente. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel que buscava a lei da justiça não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como pelas obras da lei, tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Se você ler comigo, lendo comigo esses versículos, isso foi falado lá, né? No livro de Salmos 118 e 22, foi profetizado que isso aconteceria. No livro de Isaías, capítulo 8, versículo 14, também fala. Mateus 28, 16, né? E assim por diante. E não entenderam quem era Jesus e o que ele era. A partir do verso 11 do capítulo 11 de Romanos, Deus revela qual era o plano de salvação para os gentios e projeto de Deus para a eternidade. A queda dos judeus abrindo porta para a salvação dos gentios. Ou seja, nós vamos entender que a convenção dos gentios, né, quanto mais gentios aumentava, quanto mais gentios se convertiam, gerava ciúmes no povo de Israel. E essa é a estratégia de Deus, maravilhoso isso. Nós vamos ler o contexto, nós vamos entender. E a conversão dos gentios, gerando ciúmes no povo judeu, quer dizer, falar assim, poxa vida, a promessa Deus fez foi para o povo de Israel, foi para Abraão, Isaac e Jacó, e eu sou descendente dessa nação. Então, ou seja, ele, a partir disso ia gerar ciúmes neles, e gerando ciúme neles, ia gerar a conversão dos judeus no fim dos tempos. No livro de Mateus, de Romanos, capítulo 21, 33. Não, perdão. Mateus 21, versículo 33. Vamos seguir o entendimento do texto. Leia comigo, acompanha comigo a partir do verso 1. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios. O que quis dizer isso? E a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. O que aconteceu? Com a rejeição do povo de Israel, abriu-se a condição do evangelho alcançar o povo gentio. E o que aconteceu? Com o endurecimento do povo gentio, cada dia que passava, o povo não cristão, eles se convertiam a Jesus Cristo, né? Reconheciam que Jesus era Senhor.
E isso, cada dia que isso acontecendo, cada vez que mais que isso ia acontecendo, isso gerava um sentimento de ciúmes do povo de Israel. E o apóstolo Paulo, com toda a clareza, com todo o entendimento e com a sabedoria que ele tinha, ele se motivava. Se você ler comigo no versículo 13, fala assim, ó: porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Isso servia de motivação para o apóstolo Paulo, porque ele sabia, ele tinha certeza que de acordo com as pessoas iam se convertendo, isso ia gerando ciúmes e aumentando ciúmes dos gentios dos gentios com Deus. No versículo, e fala assim, ó, para ver se, ele vai continuar no versículo 13, ele fala assim: para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Porque o apóstolo Paulo ele ficava muito triste de ver, alguns teólogos eles defendem que o espinho na carne do apóstolo Paulo era ele ver a incredulidade do povo de Israel em questão a Jesus Cristo. Existem várias hipóteses, né? Várias hipóteses, né? Suposições, mas uma dessas suposições é essa, que o espinho na carne que o apóstolo Paulo tinha era a tristeza profunda e a angústia que ele sofria no seu coração, dele ver o povo de Israel, saber que a promessa de Deus era para o povo de Israel e eles rejeitavam. Porque o apóstolo Paulo sabia, tinha certeza que, independente de qualquer coisa, se o povo de Israel não se converter a Jesus Cristo, não reconhecer que Jesus é Senhor e Salvador, eles não vão alcançar a salvação. Eu creio que isso trazia muita angústia e tristeza, porque o amor que o apóstolo Paulo expressa do seu povo é muito grande e é bem claro nas suas cartas. Se você ler nas cartas, você consegue perceber isso. No versículo 15 ele fala assim, ó: porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, se não da vida entre os mortos? E se as primícias são santas, versículo 16, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos são. Eu fui pesquisar e entender o que ele quis dizer com isso aqui. Quando ele fala que as raízes, essas raízes aqui são os patriarcas, tá? São os patriarcas do Antigo Testamento. E fala assim, e ele usa uma metáfora, né? No versículo 17 ele fala assim, ele está falando de raiz, né? De massa. Quando fala de massa aqui também, fala de massa mesmo, massa de pão, tá? Massa. Ele fala assim, se a raiz, se as primícias são santas, né? As primícias as coisas que foram juntadas para fazer a massa, era tudo juntou, virou homogênea, virou uma coisa só. Então os pães que eram divididos através daquela massa, pertencia àquela massa, ou seja, se aquela massa era santa, os pães daquela massa também Isso eu quero dizer a respeito dos patriarcas, né? Daqueles povos, dos remanescentes. Estou querendo dizer a respeito dos remanescentes. Aquele remanescente de Deus o que o apóstolo Paulo está mostrando isso. Que aquele remanescente de Deus que era santo, né? Mesmo das premissas dos materiais que foram usados para fazer aquela massa. Voltamos. A partir do verso 17 fala assim, ó. Aí já usa uma metáfora, falando sobre, aí já muda para ramos. E se algum dos ramos que foram quebrados, e sendo tu, zambujeiro, ou seja, oliveira brava, fosse enxertado em lugar deles, e feito participante... Pergunta se o pessoal se está ok. Tá tudo ok aí, gente? Tá tudo legal? Pede para manifestar, dando um joia lá. Se tiver legal, dá um joia para mim, saber, porque tá travando aqui um pouco. No Facebook parece que tá travando. Fala para mim, por favor, se tá legal aí. Dá um joia aí para confirmar. Assim. Ok, vamos continuar. No versículo 18 fala assim, ó, 17 fala assim: se alguns dos ramos que foram quebrados, e tu sendo zambujeiro foste enxertado em lugar deles, e feito participantes da raiz e da seiva, não te glories contra os ramos. Se contra eles se gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Pois dirás, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados. E tu estás em pé pela fé, então não se ensoberbeça. O que eles quis dizer? O endurecimento que Deus trouxe no coração do povo de Israel fez com que Deus arrancasse o povo de Israel, ou seja, que são as galhas, né, os ramos, né, arrancasse ele e pegasse a raiz de oliveira brava, que até então a oliveira brava ela era uma árvore que não produzia um bom fruto. Era uma árvore que o fruto não tinha valor nenhum mesmo. O que foi feito? A Bíblia fala que naquela época era uma coisa natural deles fazerem, eles faziam enxerto. Eles arrancavam aquela galha de uma árvore que não produzia bom fruto, né? E ligavam ela naquela árvore similar a ela,
e ela conseguia gerar fruto, ou seja, ela só gerava fruto porque ela estava ligada na raiz e ela se alimentava da mesma seiva. E aqui quando fala isso, quer dizer dos patriarcas santos que Deus fez a promessa ao povo de Israel lá no Antigo Testamento, que essas promessas que foram feitas para eles, elas vêm se cumprindo, né? Vem se cumprindo e nós nos tornamos participantes dessa mesma promessa. E fala assim, que só que o povo gentil, eles começaram a ensoberbecer, achando que eles eram melhores que as pessoas, por fazer parte dessa mesma herança. Só que aí o apóstolo Paulo vem e fala com ele assim, olha, não se glorie, não se vanglorie de estar nessa condição, porque não é por vontade de vocês, é porque se a raiz é santa, vocês participando dessa raiz, vocês vão se tornar santos. E o interessante é que isso era contra a natureza, né? Você pegar uma outra árvore, ligar na outra, e aquela árvore produzir um bom fruto. Então eu deixo uma mensagem para você, meu irmão. Você só pode produzir um bom fruto se você estiver ligado na raiz que é Jesus Cristo. Se você não estiver ligado na raiz que é Jesus Cristo, seus frutos não são bons. No versículo 19, nós lemos o versículo 19, né? O versículo 20, e ele fala assim, ó, no versículo 20, e se está quebrado pela sua incredulidade, foram quebrados, se tu está de pés, é pela fé, está entendendo? Pela fé, não é pelas obras. Então não te ensoberbeça, mas teme. Versículo 21, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe. Quando fala ramos naturais, irmãos, fala assim, quer dizer, simbologicamente falando, os ramos naturais é o Israel étnico, tá? E a oliveira brava significa o mundo, tá? E os ramos da oliveira brava são os gentios, né? Que foram arrancados, né? Foram arrancados da oliveira brava do mundo e enxertados na oliveira cultivada. Versículo 22. Se tiver confuso, você fala aí, irmão, porque é muita informação, viu? Versículo 22 fala assim, considera, pois, a bondade e severidade de Deus, para que os que caíram, severidade, que foi o povo de Israel que rejeitou a Deus. Mas para contigo, a benignidade de Deus. Mas é bem claro, o apóstolo Paulo é bem claro, ele fala assim, olha, se não permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também serás cortado. Então, ou seja, não adianta eu achar que eu fui participante, que eu fui convidado a ser participante dessa lei, fui alcançado pela graça, e eu aceito Jesus e conheço Jesus e continuo vivendo a minha vida desregrada, uma vida sem temor a Deus, sem temor ao Evangelho, sem temor às leis de Deus para a minha vida, automaticamente eu serei arrancado. Porque é muito mais fácil para Deus me arrancar e jogar fora e pegar aquela árvore que fazia parte da árvore natural, os galhos naturais, e enxertar de novo e aqueles árvores produzir fruto. Mas não, Deus escolheu dessa maneira. Versículo 23. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios seja entrada. Porque segundo a palavra, fala que existe um número de pessoas, né, que vão ser alcançadas. Né? É bem complicado de falar sobre isso, mas existe um número de gentios que vão ser alcançados. Só que esses números ninguém exatamente tem condição de estimar quantos que vai ser, o que vai ser na verdade, né? E aí fala que assim que isso acontecer, versículo 26 fala assim, assim todo Israel será salvo, como está escrito. De Sião virá um libertador, e de Jacó as impiedades. No livro de Isaías, capítulo 59, versículo 20, fala sobre isso. Deus já tinha profetizado através da vida de Israel sobre isso. E no livro de Salmos, capítulo 14, versículo 7, também é a mesma coisa. Só que aí eu fui tentar entender, porque eu fiquei confuso. Eu pensei assim, poxa vida, mas todo Israel... Aí eu achei que todo Israel seria salvo, mas não todo Israel. A Bíblia fala que dentro do povo de Israel existia uma igreja, que era o seu remanescente. Então, sim, aqueles remanescentes, né, que na volta de Jesus Cristo voltar, né, tiver para voltar, eu creio que vai existir um grande avivamento. Isso aqui é debatido por vários teólogos e é o que nós esperamos, né? Nós que somos reformados esperamos. É que Deus vai levantar e vai mandar um avivamento tão grande que vai alcançar o povo de Israel. Mas não quer dizer todo Israel. Como nós falamos no livro de Romanos capítulo 9, versículo 6, fala que nem todos que são de Israel são israelitas, né?
Nós falamos sobre isso. Porque sempre Deus vai vir buscar o seu remanescente. No versículo 27, ele fala assim, ó. E este é o meu conceito para com eles, quando eu tirar os seus pecados. No livro de Isaías 29, versículo 7, fala sobre essa profecia que Deus fez através do livro de Isaías. E no livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 31 ao 34, fala sobre isso também. Assim, eu já até passei do que eu queria. Eu queria ir até o versículo 24, eu já estou lá no 27. Então, irmãos, essa é a segunda parte do livro de... Empolguei? Essa é a segunda parte do livro de Romanos. Eu vou resumir o máximo possível, porque ainda tem uma parte aí e não deu para me chegar até onde eu queria. Mas eu vou ser bem breve e vou falar sobre o livro de Romanos, do versículo 25 ao versículo 33. Versículo 25 ao versículo 36. O povo de Israel não experimentará a absoluta rejeição. No último desígnio de Deus, deixa eu ler aqui que eu não tenho as anotações aqui. O último desígnio de Deus é misericórdia para com todos e endurecimento em parte. Duas coisas não foram todos os judeus que foram endurecidos. Existe um grupo de judeus, isso aí é o finalzinho do versículo 25 ao versículo 36, tá? Não foram todos os judeus que foram endurecidos, mas um grupo de judeus que crê em Jesus Cristo, que creu em Jesus Cristo e crê até o dia de hoje. Mas o número dele é muito pouco por conta desse endurecimento. Ou seja, esse endurecimento no coração deles foi permissão de Deus, tá, meu irmão? Isso foi vontade de Deus, para que isso acontecesse, para que nós fôssemos alcançados. E tão interessante, o que mais me interessou nesse negócio foi que Deus usou essa segunda questão. Ele usou pelo nosso endurecimento, né? Se você ler o livro de Romanos 25 até o 36, vai falar que pelo nosso endurecimento, pelos nossos pecados, pelos pecados que nós cometíamos, nós fomos alcançados pela graça. Então, que de mesma maneira, né, que Deus endureceu o coração do povo de Israel, para que eles também fossem alcançados por essa mesma graça. Mas primeiro nós seríamos alcançados, né? E nós sendo alcançados, nós produziríamos ciúmes no povo de Israel, e nós produzindo ciúmes no povo deles, eles se converteriam ao Senhor no final dos tempos. Então isso é maravilhoso, porque aí assim eles também seriam alcançados pela graça de Deus. Porque ali no livro de Romanos, eu não sei onde que fala que Deus não faz acepção de pessoas. Eu esqueci qual versículo que é, mas que Deus não faz acepção de pessoas. Então, se nós fomos alcançados por essa graça, somos participantes, né, dessa mesma graça, nós temos essa herança do reino dos céus esperando nós. E fala assim, o mistério... muita coisa, deixa eu reduzir aqui. E o interessante, o apóstolo Paulo ele mostrou um mistério, ele quis dizer, mostrar uma revelação que Deus tinha dado para ele, que o endurecimento no povo de Israel era parcial, e que só ia durar até a plenitude dos gentios. Foi o que nós falamos, que o número de gentios fossem alcançados para que se cumprisse, né, até que o povo de Israel seja trago de volta para o livro de... seja trago de volta para debaixo da graça de Deus. E assim que tudo isso acontecer, todo Israel será salvo. Como eu falei, o Israel, o remanescente de Deus, do povo de Israel. E quando eu falo remanescente de Deus, do povo de Israel, nós também fazemos parte desse remanescente. Está entendendo? É uma coisa mais complexa, não dá para poder a gente entender com pouco tempo que deu, não dá para explicar. Se tivesse mais tempo, dá para a gente explicar direitinho como é que isso funciona. Ou seja, a geração de judeus que estiver viva quando completar o número dos gentios, suas provas bíblicas, quando o número de judeus, né, de gentios fosse alcançadas, Deus assim vai alcançar o povo de Israel. Isso foi profetizado no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 20 e 21, e em Jeremias, né, capítulo 31, versículo 31 a 34, foi falado sobre isso. O tempo é muito pouco, eu achei que ia ser grande demais, ia ser difícil. Tinha mais informações que eu gostaria de ter dividido com os irmãos. Eu só vou dar uma pincelada rápida no versículo 32, 33 e 36, quando o apóstolo Paulo ele
ele faz um hino de adoração ao Senhor, ele fala assim, ó, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, como da ciência de Deus. Ele fez aquele hino de adoração, porque o que Deus tinha revelado do plano de salvação que ele tinha para o povo de Israel, que ele tinha para o povo gentio, foi tão maravilhoso, que ele começou a questionar, falar, poxa vida, ó a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, como insondáveis são os seus juízos, porque ninguém pode explicar como é que Deus forma os seus juízos, e tão inescrutáveis os seus caminhos, porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, para quem Deus pediu conselho para poder criar tudo isso, para fazer tudo isso. Então, depois que Deus mostrou o plano da salvação que Deus tinha para o povo dele, o apóstolo Paulo ficou maravilhado com tanta sabedoria, com tanta inteligência. Então, isso despertou nele um sentimento de adorar o Senhor. E ele fala assim, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele possa ser recompensado. E fala assim, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Então, assim, espero que eu tenha conseguido passar uma mensagem para os irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo alcance a sua vida. Eu falo muito rápido, às vezes eu acho que eu embolo um pouco, mas foi uma experiência muito boa. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia. Pois então, queridos, né? Deus é bom para conosco e muito bom para conosco, na verdade. De tudo que o nosso irmão Emerson trouxe para nós como informação, eu quero ler aqui um versículo 32 com você. Abra aí, continue com sua Bíblia aberta, Romanos 11, 32. Porquanto Deus colocou todos debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Este versículo 32, ele consegue, só nele, resumir todo o capítulo que foi ofertado a nós hoje. Mas eu quero dizer algo a respeito deste capítulo, deste versículo, que é uma tradução do capítulo inteiro. Quando Deus fala que Deus colocou todos debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos, nós temos que entender uma coisa. Deus ele coloca o ser humano no mesmo nível, todos, seja judeu, grego, gentio, todos os seres humanos são colocados na mesma linha, que é a linha da misericórdia e do amor de Deus. Porém, o objetivo de Deus ao colocar isso é para que ele possa mostrar e demonstrar e provar que Deus ama a todos. O amor é colocado em prova desta forma, através da misericórdia de Deus. Porém, isso não significa que todos que Deus tem misericórdia alcançarão a salvação. Então, ou seja, a misericórdia é ofertada. E quem quer esta misericórdia, que abrace-a e viva conforme os preceitos do Senhor. É isso que Paulo nos ensina. Nós precisamos estar sempre nos convertendo ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe. Feche os seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. E amanhã tem mais. Deus querido, nós te agradecemos, louvamos ao Senhor. Bendizemos ao Pai pela vida do nosso irmão Emerson, que se dispôs a estar aqui nesta manhã. Agradeço ao Senhor, meu Deus, por cada pessoa que assistiu conosco, que fez, ó Pai, tirou do seu tempo para estar ouvindo e aprendendo da Tua palavra. Que o Senhor possa abençoá-los, ó Deus, de forma maravilhosa. Que a Tua graça, a Tua paz e o Teu amor seja com cada um neste momento, ó Pai. E que a Tua bênção, meu Deus, esteja neste lar que nos ouve, pelo poder do Teu nome. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe.